Hebreus 3,17. E eis uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Porém, continue no capítulo 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 5. Então o diabo transportou uma cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com a pedra. Jesus, porém, disse: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nesse momento, essa noite eu quero compartilhar com vocês e falar sobre identidade. Nós estamos vivendo uma era, nós estamos vivendo uma geração, principalmente essa geração jovem que está vindo agora, de crise de identidade. As pessoas já não sabem mais o que elas são, o que elas querem, tanto que por isso que há um índice tão alto de ansiedade, nunca se buscou tanto por tratamentos psicológicos, porque as pessoas já não sabem mais quem elas são, para onde elas vão, o que elas querem, quais são os seus objetivos. Mas nós que somos cristãos, de uma coisa eu sei: Deus tem um propósito em nossas vidas. Então nós sabemos quem nós somos, nós temos um Pai, nós temos um Criador, e este nos criou, ele tem um propósito em nossas vidas. Então nós sabemos quem somos, sabemos o nosso propósito, sabemos para que viemos, por que estamos aqui e quando nós fomos, para onde nós vamos. Amém? Jesus, quando ele foi batizado, assim que ele foi batizado por João, o Espírito de Deus veio em forma corpórea como uma pomba e ouviu-se uma voz e o Espírito Santo afirmou: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa foi a afirmação de Deus sobre Jesus, ali naquele momento que Jesus estava começando o ministério dele. Nós, quando nós nos convertemos, ou antes da gente se converter, quando nós fomos evangelizados, quantas vezes, desde muito novos, nós ouvimos as pessoas nos evangelizando, dizendo: Deus tem um propósito na sua vida, Jesus te ama, Deus tem um propósito nas nossas vidas. E quando nós conhecemos a Jesus, quando Jesus nos encontrou, quando Jesus nos resgatou, nós entendemos, Ele disse que nós somos, disse que nós somos filhos amados, que nós somos servos, que nós somos amigos. Ele nos informou a nossa identidade. Então nós sabemos, através da palavra de Deus, através da Bíblia, nós sabemos quem nós somos e para o que nós somos chamados. Afinal, muitos foram chamados e poucos escolhidos. Os escolhidos somos nós. Amém? Então, assim como o Espírito Santo afirmou para Jesus quem ele era, afirmou para todos quem ele era, que ele era seu Filho amado, ele também afirmou para nós. No momento que nós conhecemos ele, no momento que nós somos evangelizados, no momento que nós fomos batizados, e até hoje nós sabemos e recebemos essa afirmação quantas e quantas vezes. Outro dia mesmo, o pastor pregou um dia aqui, e eu cheguei lá em casa, falei com o Yohan chorando, falei: Não, Yohan, eu estava com saudade de ouvir que Jesus me ama. A gente sabe que Jesus ama a gente, né? Às vezes a gente escuta tanta lenhada, e aí às vezes quando a gente recebe essa palavra confortante, cheguei lá em casa e falei com o Yohan chorando, eu saí daqui comovida, chegou lá em casa, eu chorei de novo, falei: Não, é tão gostoso ouvir que Jesus ama a gente, essa afirmação, saber que Jesus dá a chance, saber que a gente peca todos os dias e que ainda assim Ele nos perdoa, nos reme, nos lava, nos dá oportunidades, que a sua misericórdia de geração em geração perdura. Isso é maravilhoso. Então Ele diz e não cessa de dizer quem nós somos, e nós sabemos quem nós somos. Assim que Jesus foi batizado, que Ele começou o início oficial do seu ministério e recebeu essa afirmação do Espírito Santo, Ele foi conduzido pelo próprio Espírito ao deserto para Ele ser tentado pelo diabo. E o engraçado é que quando Ele foi
foi enviado para ser tentado pelo diabo, as palavras que Jesus, as primeiras palavras que citam aqui, que o diabo citou, vou ler novamente, no 4, versículo 13. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E Jesus respondeu na palavra. Na segunda vez que o diabo se dirigiu a Jesus, ele disse de novo: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E Jesus respondeu na palavra. O Espírito Santo ele tinha acabado de dizer para Jesus quem ele era. E Satanás foi confrontar a Jesus o que o próprio Espírito Santo tinha dito para ele. Que o Espírito Santo disse: tu és, esse é o meu filho amado. E o Satanás, mesmo o Espírito Santo tinha acabado de ter confirmado, ele confrontava Jesus sobre a identidade dele. Se tu és o Filho de Deus, faça isso. Ele desafiava Jesus: se tu és o Filho de Deus, faça aquilo. Quantas vezes Satanás não tem nos desafiado? Quantas vezes no meio da nossa caminhada nós nos esquecemos ou nos afastamos da identidade que o Espírito Santo nos disse que nós somos? O pastor mesmo disse aqui sobre nós estarmos nos colocando para pregar e tudo aqui, nos incentivando a fazer essas coisas. Deus tem uma obra nas nossas vidas. E o tempo vai passando, na mente da gente vem dúvidas, vem decepções, vem o dia a dia, vem a rotina. E muitas vezes vem dúvida nos nossos corações, vem dúvida nas nossas mentes. Quantas vezes nós passamos por tribulações, você pode ter passado por tribulações, por dificuldade, e ter duvidado, ou ter se questionado onde estava Deus, cadê aquelas promessas que Deus me fez? Deus disse que eu seria isso, Deus disse que eu seria aquilo, Deus disse que faria isso comigo, dessa obra na minha vida. E durante as provações, Satanás vem para te colocar em dúvida. Dúvida do amor que Deus sente por você, dúvida de que você é amado, dúvida de que a obra de Deus não terminou na sua vida. Em Filipenses diz que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas há de concluir até o dia de Cristo Jesus. Então não duvide. Se você fica fraco, se você fica perdido, se às vezes você fala: meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Se às vezes acontecem coisas dentro do ministério, porque assim como há problemas na sua casa, assim como há problemas no seu emprego, assim como há problemas no seu casamento, assim como há problemas com as suas amizades, assim como há problemas em qualquer lugar dentro do ministério, entre os irmãos, você pode não, é sério que você vai ver de repente sim. Pode ter um dia que pode acontecer alguma coisa que você não vai ficar feliz, mas nunca deixe que Deus coloque em dúvida o chamado que Ele colocou na sua vida. Porque Satanás vem para te colocar em dúvida. Deus te deu uma certeza que você é filho, que você é amado, que você tem um propósito, que você tem que viver isso, que Ele te deu talentos, que Ele colocou obra nas suas mãos. E Satanás vem e questiona: você é amado mesmo? Será que Jesus te perdoou mesmo? Será que você tem força mesmo? Será que você vai passar por isso mesmo? Será que você consegue? Será que vão acreditar quando você pregar? Será que não vão lembrar do seu passado quando você falar de Jesus? Ele veio para te colocar em dúvida, mas Deus já falou, o Espírito Santo ele já anunciou quem você é e o que Ele tem na sua vida. E Satanás, se ele teve coragem de questionar Jesus, ele não vai te questionar. Ele vai tentar colocar você em dúvida. Mas nós já sabemos a estratégia de Jesus. Jesus ele se apegou na palavra e através da verdade ele sabia quem ele era, ele sabia quem Deus era, ele sabia do ministério dele, ele sabia o que ele veio fazer. E mesmo ele sendo filho de Deus, mesmo ele sendo todo-poderoso, o nome sobre todo nome, aleluia, ele não cedeu à tentação de Satanás, porque ele não precisava provar nada para Satanás. Ele tinha a obra dele e aí ele sabia o que ele tinha que ser feito. E você sabe o que você tem que fazer. Eu sei que eu tenho que fazer. Eu não estou pregando para vocês, não, estou pregando para mim também, tá? Porque Deus tem uma obra nas nossas vidas. E quantas vezes, em momentos de angústia, de solidão, às vezes a gente para de conversar, a gente acaba ouvindo menos as pessoas que incentivam a gente. A gente acaba se afastando de pessoas que nos ajudam, que nos levantam. E nesses momentos de fraqueza, de solidão, nessas angústias nossas,
coloca dúvidas em nós para esfriar, coloca em dúvida o nosso relacionamento com Deus. Mas Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu sei onde Ele está, e você sabe onde Ele está. E se nós nos distanciamos dele, não é porque Ele mudou de lugar, ou porque Ele mudou, porque Ele não mudou. Ele sabe onde Ele está, e a gente sabe o que Ele quer, e a gente sabe o que Ele já afirmou a nosso respeito. Então, quem tem que ir atrás somos nós. Quem não pode desistir somos nós. Então, o que eu quero incentivar nessa noite, eu quero plantar uma semente nos seus corações nessa noite, é a fé de quem você é em Cristo Jesus. A Bíblia diz que não somos mais nós, a gente não vive mais para nós mesmos, mas é Cristo que vive em nós. No momento que nós descemos nas águas e nos erguemos ali, não somos mais nós, é Cristo que vive em nós. Ou você que não é batizado, no momento que você levantou as suas mãos para Jesus, você entregou a sua vida para Ele. Sua vida não é mais sua, mas é daquele que te enviou, é do seu Criador. Então não desista, não deixe que Satanás coloque em dúvida o amor que Deus tem para você, o plano que Deus tem na sua vida, a capacidade que Deus tem para fazer grandes coisas na sua vida. Jesus disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode transportar um monte. Que a gente pode fazer coisas maiores do que foram relatadas aqui que Ele fez. Então por que às vezes a gente duvida? Por que às vezes a gente ainda dá ouvido para Satanás? Quantas vezes a gente peca e vem Satanás como acusador? E às vezes a gente acredita mais no poder da acusação do que no poder do advogado que a gente tem. Aquele que morreu por nós para lavar as nossas vestiduras, com o sangue do Cordeiro, nos fazer novos, nos alvejar, nos capacitar e nos dar o perdão de Deus. Aquele que rasgou o véu e nos fez não apenas servos, mas amigos de Deus. Quantas vezes nós sentimos Deus é amor e é fogo consumidor? Quantas vezes nós sentimos o fogo consumidor e esquecemos que Deus é amor? Tem gente lá fora que esquece que Deus é fogo consumidor e acredita só que Deus é amor. Mas quantas vezes nós que vivemos em doutrina, em retidão e santidade, a gente só lembra que Deus é fogo consumidor e esquece que Deus é um Pai carinhoso, é um Deus que ama, Deus que consola. Jesus, quando Ele foi para o céu, Ele fez questão. O plano de Deus era deixar um consolador conosco, sabendo que no mundo teríamos aflições, mas Ele já venceu o mundo. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então Ele nos ama, Ele te ama. Não esqueça do amor de Deus. Não esqueça quem você é. Não esqueça para o que você foi chamado. Repito, eu estou falando de vocês, estou falando para mim também. Então que possamos nos fortalecer, como diria Paulo, manter aqui na nossa mente, na nossa lembrança, no nosso pensamento, aquilo que nos dá ânimo, que são as promessas que Jesus nos fez, que Deus nos fez. Então eu espero em nome de Jesus que essa semente dessa palavra que eu estou dizendo nesse momento seja plantada nos seus corações e que possa germinar e render frutos na certeza do propósito que Deus tem na vida de vocês, de quem Deus disse que você é, e não importa o que o inimigo, ou do que as pessoas do seu passado, ou do que os ímpios digam a seu respeito. O que importa é que Deus te chamou para ser, e você deve ser, e você é. Em nome de Jesus. Amém? Eu entrego essa palavra até aqui, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.